A série acabou, e agora? Agora que a série acabou, a gente vai pegar esse tempo pós-série, enquanto a gente tá com ela fresca, entre aspas, na cabeça, pra falar um pouco dos episódios favoritos, na nossa opinião. E talvez algumas coisas que a gente não gostou no final. Vai, bem provavelmente. Bem provavelmente é ótimo. A gente vai falar nosso top aqui e a gente vai falar em ordem dos episódios, mas não necessariamente é na ordem de preferência. Porque é só aqui tiveram uma misturinha. 5 top 5s em que alguns foram repetidos, outros foram em ordens diferentes, então a gente pegou alguns que aparecem nos top 5 dos 3. Mas não é na nossa ordem de preferência esses que a gente vai falar agora. O primeiro episódio que a gente vai comentar, que foi o primeiro que eu gostei bastante, é o chamado Mushu to Go, que é o episódio 5. Que no Netflix tá Mushu pra levar. Pra levar. Acho que é o mais condizente com o título, talvez. Realmente, É, isso. pra viagem, Pra sei viagem. lá. viagem. Então, é o episódio em que eles descobrem, na verdade, que o Luke é um lobisomem, que ele não é um traidor, tem todo aquele rolê lá do sequestro, blá blá. Eu achei bem interessante esse episódio. É o episódio que eles são, a Claire e o Simon são sequestrados, né? São. Por Eu causa que gostei. temos que arranjar o cálice. Uhum. E aí tá todo mundo meio no rolê, né? Então acaba os lobisomens. Isso foi antes do Luke se tornar o líder da... Sim, e é Da legal porque matilha, no né? livro a gente é só mencionado que ele fez isso não exatamente isso, mas tipo, que ele teve todo um envolvimento pra ele se tornar o líder da matilha, e na série foi mostrado de fato, eu achei interessante por causa disso. Então, ele queria justamente arranjar um jeito de salvar a Clary, né? Então, no livro ele não mostra, mas ele acabou se tornando o líder. Aqui mostrou, e eles estavam no meio de uma treta que é diferentinha, mas tá lá, né? Tá no meio. O próximo episódio que a gente vai mencionar, ele não poderia não ser mencionado, que é o episódio 6, que no Netflix tá como Homens e Anjos, ou Homens e Anjos, né? E é o episódio que tem os flashbacks do ciclo, Sim. que, assim, o episódio em si, no presente, ele é mais ou menos, mas por causa dos flashbacks do ciclo, eu achei excelente, achei ótimo. Pela primeira Mostrou Idris. Caracterização de Idris na Uhum. série, assim, de uma coisa visual, porque no filme Não não teve nada. teve nem, assim, Um mini flashback, Não mas teve tipo, nada parecia uma selva qualquer. uma florestona. E então foi a primeira imagem que a gente teve do que seria Idris, com com as torres demônio e não sei o que lá. Então, eu achei que valeu por causa disso. Sim. Eu acho que pra mim, assim... Pelos prints que a gente tirou disso. Como fã do vilão, do Valentim e tal, contar a história dele assim direitinho pra mim foi bem legal, porque no livro foi, ele fez isso, no filme quer dizer, ele fez isso e isso acabou. Aqui, tipo, mostrou um pouquinho mais Mostra o dele, background, de como ele é. se torna o cara que ele é, porque ele é odioso, assim, porque a Jocelyn tá envolvida e tal. Eu sou um cara que gosta bastante de flashbacks, então Uhum. sempre que tem, me chama que eu vou. Parênteses. Apesar de eu ter gostado muito de Idris nesse episódio, também ficou a impressão de que Idris é só o jardim de uma mansão. Jardim. Né? Sei. Mas tudo bem. Tudo bem, Excelente. foi legal. O próximo episódio é o logo em seguida também, que é o episódio 7. Foi, com 3 episódios muito bons. Tem alguns aqui na seguidinho. Que é o Arcanos Maiores, que na série eles fizeram toda uma coisa pra eles recuperarem o cálice, que tava lá na delegacia. Daí tinha toda a treta lá do Luke, que ele tava sendo acusado dos crimes lá Então e não tal. tinham como entrar na delegacia de jeito fácil. Então eles tiveram que fazer um plano, foi muito bacana. fazer as planteras pra entrar É. na delegacia. Então deu pra ver bastante do trabalho em equipe deles, né? Eu achei Uhum. bastante interessante. E eu acho que... O uso assim, de várias runas é, também. É. Pra mim não é... Eu não sei se esse é um dos melhores ou o melhor, mas tá aí. Mas o que eu acho legal é justamente esse trabalho de equipe que eles têm e de todo o jeito que eles... vamos pegar o cálice, porque eles poderiam ter colocado o jeito fácil, tá na Doroteia, vamos só buscar a cartinha. Mas Sim. tipo, não, o negócio tava na delegacia, eles tiveram que passar por cima de tudo e arranjar um jeito de chegar. Foi bem legal. E fora o plot do episódio em si, tem as cenas que chamam bastante Sim, atenção, legais. que são, por exemplo, o Alec e a Izzy agindo como irmãos e como uma equipe ao mesmo tempo Uhum. pra entrar. Tem aquela ceninha que ele joga o cartão assim pra ela. Aí depois Primeiro tem disso... o Alec tentando dar em cima da policial, Foi né? bem Não engraçado. consegue, que ele não sabe dar em derruba cima a das água. pessoas. Aí você vai lá e desabotou a roupa dele e tudo mais. E essas são coisas, tipo, boas. A interação da Clary com o Jace também estavam bem interessante. Né? Eles estavam Aí juntos depois, o tempo então, todo. tem as cenas do É legal também. cálice em nome de Jesus, Em nome que de ela Jesus. afasta os A gente fez demônios. memes com esse episódio. E depois ela esfaqueia o Jace nesse episódio. É. É nesse Né? mesmo. E aí, que eu achei que foi uma das melhores atuações dela na série. Que foi tipo,
possivelmente a única, em que ela foi muito boa atriz, porque ela esfaqueia, tipo, sou boazona, sabia o que tava fazendo, mas aí depois ela fica em dúvida, tipo, ai meu Deus. E aí, ele não Aí morre. depois ela fica, era boazona mesmo, isso não foi dúvida. Foi E no só... final do episódio tem o beijo entre eles, né? Ah, é Primeiro beijo. verdade. É nesse? Foi. É, nesse episódio. realmente. E o que eu acho legal nesse episódio também é aquele negócio da runa de invisibilidade, que eles estão lá, aí tipo, olha, eles estão lá. Aí o cara policial Ele passa olhando, não direto, tem ninguém. né? passa Ah, é direto. quando eles entram Foi legal. na Que sala mostra de que- interrogatório com o Luke, é verdade. Uhum. O mostrar o efeito das runas eu achei muito bem feito na série. Desde os pulos, as corridinhas rápidas que eles dão, Uhum. e a força. Achei muito bom. O próximo episódio, ele vem logo em seguida de novo, que é o episódio 8, que no Netflix está Rancor, mas é Bad Blood em inglês. Eu acho que a Taylor Swift não deixou esse nome aqui no Então, Brasil. é Taylor verdade. Swift deve ter falado, não, essa palavra é minha. E é o episódio em que o Simon se transforma em vampiro, né? Que pra quem lê os livros é só no segundo livro que isso acontece, mas na série eles adiantaram esse plot. E foi bem legal. E foi bem legal, foi um episódio bem assim, redondinho, né? Que mostrou toda a coisa dos vampiros, como que é o ritual dos vampiros, né? E tal. Eu Achei acho bem que interessante. esse episódio eles conseguiram mostrar bastante os sentimentos que a Clary tem. É nesse que a Pelo Claire Simon fica como toda amigo. angustiada porque não sabe se Tipo, passa a viver sem o amigo ou volta a ter ele, só que vampiro, ele diferente, sendo vampiro. morto-vivo. Então, Eles conseguiram passar bem essa mensagem dela sofrendo, assim. Eu acho que a direção nesse episódio conseguiu acertar nesse caminhozinho. o de- que eu não gostei Ah, depois foi ele ter culpado ela, mas aí já passa pro próximo episódio, mas enquanto tá nesse, eu achei que ela trabalhou bem isso. Uhum. Da forminha exagerada, né, que a gente acha, Passou a aceitar. mas foi bem. O próximo episódio, eu não deveria falar isso, mas é o meu favorito. Né? A gente decidiu não falar os favoritos, mas esse é o meu favorito, que é o 10. O meu talvez seja esse ou o 7, mas... É O o meu mundo não é. invertido. Porque, assim, ele foge totalmente de tudo que a gente já tinha visto nos livros, de toda a mitologia que a gente tem nos livros. Mas, ao mesmo tempo, Foge, né? é como se eu tivesse visto uma fanfic muito legal dos personagens que eu gosto, né? Então, teve outra visão dos Eu nem personagens. diria que foge do esquema do livro, porque se você Não. lê os livros inteiros, você Acontece de chega outro jeito. no final, em Cidade de Fogo Celestial, que você descobre que existem outras dimensões. É que foge, assim, do que aconteceu nos livros, mas Não, sim. é condizente com a Com a mitologia sim. que a Cassandra Clare. Se você leu até Cidade do Fogo Celestial ou mais, você passou por esse momento em que descobrem que existem outras dimensões e que, no caso, eles vão para uma dimensão em que tudo deu errado. Eles vão agora na série para uma dimensão em que tudo deu tipo tão certo que os caçadores de sombras deixaram de existir. Seria tipo o oposto da dimensão apresentada no livro. Então, eu achei ainda plausível. Pra mim é meio que assim, se eu fizer a pergunta e falar, daria pra ter um e se nos livros? Tipo, e se fizessem assim? Se a resposta for sim, então tá ok. A série não fugiu muito. Se a resposta for não, então tipo, que bosta é essa? Então, tipo, e se eles quisessem, de repente, ir pra outra dimensão? Eles poderiam. Sim, naqueles labirintos pode ser. dos túneis das fadas que eles Sim. estavam. Se ele tivesse ido para outro lado e caído no mundo, em que seria o mundo paralelo da série? Tipo, se você vai perguntar, algum personagem morre, você fala, eles poderiam ter morrido no livro? Não poderia. Então, Aí já tipo, foge. aí foge. Então, se o e se for sim, até que fica legal. E eu lembro que eu tava vendo com você esse episódio e a gente tava comentando, né? Porque assim, até esse episódio apareceram várias coisas que eles inventaram pra série que a gente ficou tipo, ok, a gente aceita. Só que nesse, a gente tava conversando todas as possibilidades, tipo, ver se tinha algum furo no que eles criaram, e realmente não tinha. Eles fizeram um negócio totalmente redondinho, que funcionou, e que foi importante pro arco da série, então eu achei muito bacana esse episódio por causa disso. Parabéns por esse episódio. Palmas. E finalmente a gente vai falar do último episódio que a gente achou bom da série. Bom da série. Que é o episódio 11, né? Logo em seguida do 10, que no final do 10 apareceu o Michael, a gente ficou imaginando, nossa, mas por quê? A gente tinha teorias, acabamos acertando. Acertamos isso. Uhum. Que na verdade ele era o Valentim disfarçado e tal, daí tem todo aquele esquema dele ter criado o Jace com a forma do Michael. Então eu gostei bastante, e como o Arthur disse, né? Eu gostei porque ele foi quando... Tudo bem que o episódio ele foge bastante, mas foi quando eles tentaram recuperar um pouco da história original do livro. Uhum. Que é todo o Jace sendo enganado porque foi criado pelo Valentim de um jeito e
na série, o Valentim ele se faz passar pelo Michael pra criar o Pro Jace. próprio Jace. Então, no fundo, ele foi criado pelo Michael, mas ainda mais no fundo era realmente o Valentim. Então, volta Não fugiu isso. dos livros também, porque Então, não eu fugiu. ele achava isso, mas é uma série, então É, bastante não assim, fugiu. visual. Exatamente. Não fugiu o fundo, né? Foi feito de uma forma mais enfeitada, assim, na superfície, mas o objetivo tá ali. E é legal que pro público eles já prepararam isso da runa, de que muda a pessoa, com né? a- com a Lídia. Shape-shifting. Com a Lídia chegando, sendo o Valentim no instituto. Mas então, é o que eu falo. Pra série precisa ser visual. Então não adianta eles falarem só o cara. Ele achava. Senão fica aquele negócio lá. A Clary é igualzinha a Jocelyn. Aí você vai ver a Jocelyn mais nova, não tem nada a ver. Então, tipo, se eles falarem, É verdade. ele achava Nunca que. tinha reparado nisso. Ele achava que o Valentim era igualzinho o Michael. Aí ele vê o Valentim e fala, pô, não é. Não é. Por isso que eles precisam mostrar visual. Sim. E é legal que esse episódio ele foi como se fosse o final do primeiro livro. E daí a série partiu daí, tipo, vamos fazer Eu achei outra que foi coisa o agora. retorno da série pra essência do livro. Tudo bem que foi fantasiado, maquiado, tava meio drag na situação, mas isso me agradou e porque o episódio teve uma sequência em que eu estava entretido. E isso conta pra mim como maior coisa. E a gente não colocou aqui o episódio 12 como um dos melhores, porque como episódio ele não é realmente os E melhores. foi legal a parte justamente Malek, né? Porque o resto do episódio O foi beijo. bem mais ou menos. É. Todo ali o âmbito do casamento foi uma coisa meio assim... Então aqui, tá a menção honrosa ao episódio 12, Malek. Mas como nenhuma série tudo são mil maravilhas, e até nessas mil maravilhas não teve mil maravilhas, então a gente vai falar também de algumas partes que a gente achou que poderiam ter sido melhores ali, né? São Talvez. algumas menções honrosas às coisas que a gente achou bem feio na série. Porque teve, né? Então a gente não vai ser descarado a ponto de falar que foi perfeito. A primeira delas, infelizmente, é uma questão que foi muito gritante na série, que é a Catherine McNamara. Que, ok, teve episódios que ela estava boa, mas também teve episódios que ela não estava tão boa. Não sabemos identificar se foi Culpa culpa dela culpa do direção. diretor, tipo, pressão nela porque ela é a protagonista. Não sabemos o que aconteceu. Mas assim, se for comparar ela com os outros atores, ela estava muito aquém do esperado. Sim, a né, gente pra uma tentou protagonista. puxar outras reclamações de outros atores também. Tipo, vamos reclamar então da Cat e do fulano. É, Não, mas a Cat tava pior que fulano. tava Mas esse aqui era o complicado. pior fulano. Mas a Cat às vezes conseguia estar pior do que fulano, por mais que às vezes ela também tivesse muito boa. Olha, eu vou recomendar um curso de teatro para ela, em Los Angeles, que ela vai achar babadeiro e vai voltar na segunda temporada, assim, no 30. Em paralelo, a pior atriz que a gente achou que no caso é a Cat na série, o melhor ator foi o Max. Uhum. Com certeza. Eu acho que não existe uma pessoa que viu essa série que não goste ou não tenha gostado da Gente, atuação aquilo do ali Max. é um anão, não é possível que é uma criança. Ele, Ele gira, faz umas piruetas, ele encosta ele tem nas total coisas. domínio do espaço em que ele tá atuando, então tipo, ele sai correndo, encosta nos outros, esbarra, não Vai perde a ganhar Oscar linha. no futuro. E os outros atores estão assim, olhando pro xizinho no chão pra saber onde é que tem que parar e falar. Então ele foi eleito, ganhou o Oscar Pandemônio. Enfim, Cat, adoramos você, mas miga, melhore. Olha, você Minha tem melhor. um ano pra fazer vários cursos, hein? O próximo ponto que eu achei um pouco negativo, mais porque eu li os livros, é deles terem acelerado os casais, a interação entre os casais. Assim, não sei como que para um público geral tenha sido isso, mas eu também achei que ficou muito corrido. Uma pessoa que não entende por que aqueles casais eles têm que estar juntos daquela forma. No livro, alguns casais, você chega em certos pontos e fala, nossa, eles se amam muito e eles se conhecem há muito pouco tempo. Uhum. Tipo a Jace, Mas a Jace, o Jace e a Clary. Eles se amam muito, de uma forma muito ardente, Nossa, e- isso não faz sentido também. e eles se conhecem durante muito pouco tempo pra chegar nesse amor. Mas fala ok, né? Porque tem toda uma situação e várias situações acontecendo. Na série isso foi muito rápido, mas eles eram o casal principal, então ia acontecer rápido. Agora, outros o Malek, por exemplo, né, Magnus e Alec, eu achei que foi muito corrido, mas por mais ok. que eles tenham tentado dar um background ali de tipo, nossa, E ficou teve- de flerte, chamou pra sair pro primeiro Mas encontro tipo, e eu não achei foi. que teve um draminha ali que não coube ao que eles já tinham construído, sabe? Tipo, eles não estavam namorando pra ter aquele drama do Magnus, tipo, então você vai casar com a Lydia. Tipo, tinha rolado Não sei o um, quê. vamos sair pra beber? Não. Episódio seguinte ele tá casando.
A vida não é assim. É. Não tem demônios também na Então vida. assim, mas... vamos ver como eles vão desenvolver isso, né? Ou não vão mais desenvolver, porque eles já estão juntos. Mas eu achei que poderia ter sido... Talvez Olha, venha eu agora o acho drama que da imortalidade. Eles vão mudar, eles têm que mudar vários diretores, vários escritores, eles precisam mudar várias coisas nessa série, senão não vai dar certo, sabe? Tipo, ainda tem chances de ter várias temporadas. A gente quer ter eles Season 3. Eles conseguem melhorar isso. Tipo, A gente quer ter a gente Sebastian. a gente não fala isso por mal, a gente fala porque a gente quer mesmo A várias gente quer temporadas. Rainha de Scilly, a gente quer um monte Verdade. de coisa babada na série. Então, porque a parte visual tá ótima. Uhum. Eu gostei muito. Uhum. Por mais que tenha tecnologia e tenha gente que reclame da tecnologia, Não, isso aqui eu tenha gostei. os Shadowhunters aleatórios que estão só andando no instituto de um lado pro outro, tipo um monte de Porque eles não barata interagem com tonta. nada. Eles não mexem em nada, eles só estão tipo andando. Tem gente invadindo o instituto, eles estão lá, né? Tipo, Ah, então tá. Hoje acordei e saí da Acontece. cama pra cruzar esse corredor. Cheguei lá e tipo fui dormir de novo. E ok, teve coisas assim? Teve. Mas a gente gostou do visual ali enquanto tá acontecendo as coisas. As mudanças que a gente quer é mais abstrata. É escritor, diretor, uma direção melhor. tem gente que a gente fala, que a gente comenta nos vídeos, e a pessoa fala, vocês estão criticando demais. Tipo, a gente tá criticando demais porque a gente quer. A gente não tem culpa. E a pessoa fala, vai ser assim, vai ser raso pra sempre. Não, a série não tem que ser rasa, sabe? Uhum. Não A é, direção- não é caro. A gente tem que não exigir é caro coisa da escrever o negócio direção. direito. Porque, por exemplo, se você achou que tava bem, aquele grito de morte cruel que a Clary dá quando o Jay está marcando ela, acho que no braço. Uhum. Não! Tipo, se você se contenta com aquilo, tá errado. Aquilo foi péssimo. Não há ninguém que As concorde com pessoas aquilo. acham que a gente fala mal que vai ser... É só por falar mal. É, só por falar mal, ou porque a gente falando mal, a série vai ser cancelada. Não, a série vai ser cancelada se as pessoas não falarem mal pra eles mudarem. Tipo, aceitar. A gente voltou de uma peça de teatro agora. A gente tem convívio com diretores e atores. A gente sabe que aquele grito não foi bem dirigido, entendeu? E por fim, o que a gente achou que também teve um ponto negativo é o exagero de algumas partes, em contrapartida. A simplicidade de outras. É. Porque assim, teve situações em que não precisava da reação exacerbada que teve, tipo, nossa, vamos, tararara. E Tipo, outras olha coisas. esse livro, a gente nunca vai achar. É, Aí a Cat pega o primeiro livro. Tipo, é um exagero muito grande. Olha, o Melione tá sendo preso, vai criar uma guerra contra as fadas. É. Quem é ele com as fadas? Ele é só uma das fadas. Se eles tivessem pego 68 fadas e matado todo mundo ali, talvez ia criar uma revolta. Ao mesmo entendeu? tempo, teve também a facilidade de resolver alguns problemas que eles falavam, nossa, isso aqui é muito difícil de resolver, a gente vai invocar um demônio maior aqui, daí vai lá a Cat que não tinha nem tratamento e pum, mata ele. Gente, isso, assim, isso né? machuca, né? Tipo, Ah, o demônio fofoqueiro, né? É. Então não fala que é difícil, sabe? Fala, é só enfiar uma vaquinha nele que ele morre. Ou então, tipo, nossa, não sabemos como pode ser. Aí enfia a faca, morre e fala. Ai, Deu como certo. Era Tipo, fácil. Acabou que era fácil, mas a gente não sabia, entendeu? Mas coisas que a gente espera que se resolva pra segunda temporada, a gente espera. Então esse foi os nossos comentários resumidos da primeira temporada de Shadowhunters, pontos positivos e negativos. A gente espera que estejamos aqui para a segunda temporada. Não sabemos se voltaremos ainda esse ano para falar sobre a primeira temporada. Talvez. Mas se Vamos vocês sair derem vários assuntos vídeos. interessantes, tipo, façam uma análise sobre aquilo. E a gente achar boa a ideia. A gente achar que vale a pena. Talvez comece a sair casting de personagens novos e a gente comenta. Com certeza mas por comentaremos enquanto- sobre casting de Sebastian e Rainha de Scilly, porque eu, pelo menos, estou esperando muito pelos Sim. dois. Então a partir de agora vocês podem esperar vários vídeos voltando a falar dos livros. A gente vai falar alguns vídeos sobre Lady Midnight, que é o primeiro lançamento da Cass depois de um bom tempo sem livros, né? Então a gente vai comentar bastante sobre Lady Midnight. E talvez outros livros, Comentar talvez sobre outros... outros livros, séries, sobre a vida. A gente sobre queria saber se tudo. vocês querem que a gente comente sobre outros livros que a gente lê, sobre outras séries que a gente assiste, pra não ficar Comente aqui se você quer saber disso. puramente no universo dos Caçadores de Sombras. Não que a gente vai fugir disso, mas de repente comentar um pouquinho sobre uma coisa, sobre outra, que às vezes tem o mesmo estilo, que são até que um pouquinho parecidos, assim. Que dê pra traçar um paralelo ali já é suficiente. E pra quem não sabe ainda, a gente tá vendendo várias camisetas especiais sobre a série, sobre os livros. Tá o link aqui na descrição da nossa lojinha. Então é isso, depois dos recadinhos, a gente quer que vocês deixem aquele curtir aqui, com seus comentários também. Comentem o que vocês acharam dos nossos episódios favoritos e das nossas reclamações
favoritas. Faz o top 5 aqui de vocês também. E é isso. aí, até os próximos vídeos. Até os próximos Tchau. com Lady Midnight. Me chama que eu vou. Parênteses. Apesar de eu ter gostado muito de Idris nesse episódio, também ficou a impressão de que Idris é só o jardim de uma mansão. Jardim. Né? Sei. Mas tudo bem. Tudo bem. Foi